Isabel nunca perdia a chance de zombar da fé de sua colega de trabalho Madalena com comentários sarcásticos e sem nenhuma restrição, deixando claro seu desdém pelas crenças da amiga. Mal sabia ela que, em breve, Madalena lhe daria uma lição reveladora. Lembre-se de clicar no botão curtir e curtir mais histórias do nosso canal. Isabel era uma mulher de meia-idade, cansada da vida e sem grandes expectativas para o futuro. Todos os dias, ela acordava cedo para trabalhar como faxineira em uma fábrica local. Um trabalho duro e mal pago que a deixava exausta no final de cada turno. Morando sozinha com o filho em um pequeno apartamento alugado, Isabel tinha poucos amigos e passava a maior parte do tempo livre assistindo televisão ou lendo revistas baratas. Sua vizinha e colega de trabalho, Madalena, era o oposto de Isabel em muitos aspectos. Apesar de ser bem mais velha, com seus cabelos grisalhos e rosto enrugado, Madalena tinha uma energia contagiante. Casada há mais de 40 anos, era mãe de 3 filhos adultos e avó de 5 netos. Sua casa estava sempre cheia de risadas e cheiro de biscoitos recém-assados. 2 mulheres, que trabalhavam lado a lado há muitos anos na mesma fábrica, limpando escritórios e áreas comuns, pegavam o mesmo ônibus diariamente para o trabalho. Isabel sempre passava na frente da casa de Madalena para que fossem juntas até o ponto. Numa manhã de segunda-feira, Isabel chegou ao portão da casa de Madalena na hora de sempre, mas, diferentemente do habitual, a idosa não estava esperando do lado de fora. Madalena, ainda não está pronta? Vamos acabar perdendo o ônibus. Gritou Isabel, impatient. Alguns minutos depois, Madalena apareceu correndo, despedindo-se do marido com um beijo afetuoso. Desculpe, Isabel, por facê-la esperar. Eu estava rezando com meu marido, justificou Madalena enquanto fechava o portão. Todas as manhãs, meu marido e eu fazemos uma oração por nossos filhos e netos. Não estamos presentes com eles o dia inteiro, mas pedimos que sejam protegidos em seus caminhos. Esse é o nosso ritual matinal. Isabel bufou e revirou os olhos, demonstrando sua irritação. Ah, Madalena, você não muda nunca, sempre com essa ideia de que sua fé vai mudar algo. Da próxima vez, peça um carro nas suas orações. Eu não aguento mais pegar ônibus lotado todas as manhãs, ironizou Isabel. Madalena apenas sorriu, já acostumada ao ceticismo da amiga. As duas apressaram-se até o ponto de ônibus, chegando a tempo de pegar a condução para a fábrica. Isabel e Madalena trabalhavam lado a lado, limpando os escritórios, banheiros e o refeitório. Enquanto Isabel se queixava constantemente do trabalho árduo, do salário baixo e das condições ruins, Madalena mantinha uma postura positiva, sempre com um sorriso no rosto e palavras de encorajamento para os colegas. Durante a pausa para o almoço, pegaram suas bandejas com a refeição do dia e sentaram-se em uma mesa no refeitório dos funcionários. Isabel, sem demora, começou a reclamar da comida, encontrando defeito em tudo. Veja só esse arroz empapado, essa salada murcha, e ainda chamam isso de carne? Parece mais um pedaço de borracha, resmungou Isabel. Quando finalmente parou de reclamar, percebeu que Madalena estava com a cabeça baixa, em silêncio. Como de costume, a idosa fazia sua oração antes de comer. Assim que Madalena terminou, Isabel não perdeu a chance de zombar da amiga mais uma vez. Ah, Madalena, só você rezaria agradecendo por essa comida. Peça suas orações por um bife suculento amanhã, ok? Madalena sorriu patientmente. Sabe, Isabel, agradecer não significa que achamos que tudo é perfeito. Significa reconhecer que, apesar das dificuldades, ainda temos motivos para ser gratos. Temos um emprego, um teto sobre nossas cabeças e comida na mesa. Muitos nem isso têm. Isabel bufou, revirando os olhos mais uma vez. Você e seu otimismo irritante. Não sei como você consegue ver o lado bom de tudo. É uma escolha que faço todos os dias, respondeu Madalena calmamente. E acredite, faz toda a diferença na minha vida. Os dias passaram e a rotina das duas mulheres continuou sem grandes mudanças. Isabel continuou cética e debochada, enquanto Madalena manteve sua fé inabalável e doce visão da vida. Numa quarta-feira como qualquer outra, Isabel estava limpando as janelas da secretaria quando seu telefone tocou. Era da escola de seu filho Lucas, de 12 anos. O coração de Isabel gelou ao ouvir a voz preocupada da coordenadora. Senhora Isabel, houve um acidente.
Lucas caiu durante a aula de educação física e bateu a cabeça com força. Ele foi levado às pressas para o hospital. Isabel largou tudo e correu para o hospital com o coração acelerado e a mente tomada por pensamentos terríveis. Ao chegar, foi informada de que a situação era mais grave do que se pensava inicialmente. Lucas estava em cirurgia devido a um traumatismo craniano. As horas seguintes foram as mais longas e angustiantes da vida de Isabel. Ela andava de um lado para o outro na sala de espera, roendo as unhas e lutando contra as lágrimas que insistiam em cair. Foi então que seus olhos pousaram na pequena capela do hospital. Pela porta entreaberta, Isabel podia ver famílias em oração. Apesar da preocupação estampada em seus rostos, havia algo diferente naquelas pessoas. Uma serenidade, uma paz que ela não conseguia entender naquele momento. Isabel sentiu uma mão em seu ombro. Era Madalena, que tinha acabado de chegar. Ouvi falar do seu filho e vim o mais rápido que pude, disse Madalena, abraçando calorosamente a amiga. Percebendo o olhar de Isabel fixo na capela, Madalena perguntou gentilmente: "Você gostaria de entrar e fazer uma oração pelo seu filho?" Isabel hesitou. De que adianta, Madalena? A vida do meu filho está nas mãos dos médicos. Não há nada que eu possa fazer que mude alguma coisa, disse ela com a voz embargada pelo desespero. Madalena segurou as mãos da amiga entre as suas. Sabe, Isabel, algo que aprendi com a minha fé é que minha oração vai onde minha mão não alcança. Outra coisa que aprendi é que a oração tem o poder de nos mudar internamente. Peça paz, peça força, peça conforto. Dessa forma, as tempestades da vida podem ser enfrentadas com mais serenidade. Hesitante, Isabel deixou sua amiga guiá-la até a pequena capela. As duas se sentaram em um banco de madeira e, pela primeira vez em muitos anos, Isabel fechou os olhos e tentou rezar. No início, as palavras não vinham. Mas, aos poucos, guiada pela voz gentil de Madalena, Isabel começou a expressar seus medos, suas ansiedades e seus desejos mais profundos. Ela orou pela recuperação de Lucas, pediu força para enfrentar o que viesse a seguir e, surpreendentemente, se viu agradecendo pelas pessoas boas em sua vida, como Madalena. Quando abriu os olhos, Isabel se sentiu diferente. O medo e a ansiedade ainda estavam lá, mas havia algo mais, uma centelha de esperança, um fio de paz em meio à tempestade. As duas deixaram a capela e retornaram à sala de espera. Pouco tempo depois, o médico apareceu com notícias animadoras. A cirurgia tinha sido um sucesso e Lucas estava fora de perigo. Ele precisaria de algum tempo para se recuperar, mas os médicos estavam otimistas sobre uma recuperação completa. O alívio que Isabel sentiu foi indescritível. Ela abraçou Madalena, chorando de alegria e gratidão. Obrigada, Lena. Obrigada por estar aqui comigo, por me mostrar um caminho que eu nunca havia considerado antes. Nos dias que se seguiram, enquanto Lucas se recuperava no hospital, Isabel passou muito tempo refletindo sobre sua vida, suas atitudes e sua falta de fé. Ela começou a perceber como sua negatividade constante afetava não apenas a si mesma, mas também as pessoas ao seu redor. Quando finalmente voltou ao trabalho, Isabel surpreendeu a todos com uma nova atitude. Ela ainda tinha seus momentos de frustração e cansaço, claro, mas agora havia uma nova luz em seus olhos, uma nova disposição em seu comportamento. Uma manhã, ao chegar na casa de Madalena para irem trabalhar juntas, Isabel encontrou sua amiga já esperando no portão. "Bom dia, Madalena", disse Isabel com um sorriso. "Eu estava pensando, poderíamos rezar juntas antes de sair? Você sabe, para agradecer pelo novo dia e pedir proteção para nossas famílias." O rosto de Madalena se iluminou com um sorriso radiante. Claro, querida. Nada me faria mais feliz. As duas deram as mãos, e ali mesmo na calçada, fizeram uma breve oração antes de seguirem para o ponto de ônibus. Era o início de uma nova rotina para Isabel, uma que trouxe mais paz e gratidão ao seu coração. Com o passar das semanas, os colegas de trabalho começaram a notar a mudança em Isabel. Ela reclamava menos, sorria mais e até começou a levar biscoitos caseiros para compartilhar durante o almoço, algo que aprenderá a fazer com Madalena. Um dia, durante um intervalo, uma colega mais jovem se aproximou de Isabel. "Você parece diferente", ela comentou. "Você parece mais feliz. O que mudou?" Isabel pensou por um momento antes de responder.
Descobri o poder da fé e da gratidão. Ela disse simplesmente: não que todos os problemas tenham desaparecido magicamente, mas agora tenho uma nova perspectiva, uma nova força para enfrentá-los. A jovem colega pareceu intrigada. E como você fez isso? Isabel sorriu, lançando um olhar amoroso para Madalena, que estava do outro lado da sala. Tive uma ótima professora e aprendi que, às vezes, tudo o que precisamos é abrir nossos corações para novas possibilidades. Daquele dia em diante, Isabel e Madalena começaram uma pequena tradição. Todas as manhãs, antes de começar o turno de trabalho, elas se reuniam por alguns minutos para uma oração conjunta. Às vezes, outros colegas se juntavam a elas, criando um momento de união e reflexão antes de enfrentar os desafios do dia. Isabel descobriu que a fé não era uma muleta para os fracos, como ela costumava pensar, mas uma fonte de força e serenidade. Ela aprendeu a encontrar gratidão nas pequenas coisas, a ver beleza onde antes só havia problemas. Claro que a vida não se tornou perfeita da noite para o dia. Isabel ainda enfrentava dificuldades financeiras. O trabalho continuava cansativo e havia dias em que a negatividade ameaçava tomar conta. Mas agora ela tinha ferramentas para lidar com essas situações de forma mais positiva e construtiva. Uma das maiores mudanças foi no relacionamento com o filho Lucas. Após o acidente, Isabel passou a valorizar mais o tempo que passavam juntos. Ela começou a se interessar genuinamente pelos estudos e atividades do filho, e os dois desenvolveram o hábito de falar abertamente sobre seus sentimentos e preocupações. Madalena, por outro lado, sentia-se profundamente feliz por ter sido um instrumento de transformação na vida da amiga. Ela sempre acreditou que cada pessoa tem o potencial de fazer a diferença na vida de outra pessoa, mesmo que seja com apenas um simples sorriso ou uma palavra de incentivo. Com o tempo, Isabel e Madalena se tornaram inseparáveis. Elas não eram apenas colegas, mas verdadeiras amigas, quase como irmãs. Nos fins de semana, era comum ver Isabel na casa de Madalena, aprendendo a fazer os famosos biscoitos da amiga ou ajudando a cuidar do jardim. Um ano após o acidente de Lucas, Isabel organizou uma pequena festa de agradecimento. Ela convidou Madalena, sua família e alguns amigos próximos. Durante a celebração, Isabel fez um discurso emocionado. Há um ano, eu era uma pessoa muito diferente, alguém que só via o lado negativo da vida, que não acreditava em nada além do que podia ser visto e tocado. Mas, através de uma experiência assustadora e da amizade de uma pessoa muito especial, disse ela, olhando com carinho para Madalena, aprendi que há muito mais na vida do que eu imaginava. Isabel continuou. Aprendi que a fé nos permite viver uma vida mais serena, acreditando que há um propósito e que a vida não é apenas uma série de eventos aleatórios. A fé nos dá direção em momentos de tempestade. Hoje estou aqui não apenas para agradecer pela recuperação do meu filho, mas para celebrar uma nova versão de mim mesma, uma versão mais grata, mais compassiva e, acima de tudo, mais feliz. As palavras de Isabel tocaram profundamente todos os presentes. Madalena, com lágrimas nos olhos, abraçou a amiga, orgulhosa da jornada que Isabel havia empreendido. Essa celebração marcou não o fim, mas o início de um novo capítulo na vida de Isabel, um capítulo cheio de esperança, gratidão e fé. Ela sabia que ainda haveria desafios pela frente, mas agora se sentia preparada para enfrentá-los com uma nova perspectiva e uma força interior que ela nem sabia que possuía. E assim, todos os dias, antes de sair para o trabalho, Isabel, por um momento, fechava os olhos e agradecia. Ela agradecia pela nova chance que a vida lhe deu, pela amizade de Madalena, pela saúde do filho e por todas as pequenas bênçãos que antes passavam despercebidas. Com um sorriso no rosto e paz no coração, ela então se propôs a encarar mais um dia, sabendo que, não importava o que acontecesse, ela tinha fé como sua aliada e guia. Se você gostou desta história, dê um joinha e inscreva-se no canal. Deixe um comentário sobre as lições que você aprendeu com a história. Esta outra história na sua tela também vai te encorajar.